Falando de Vida. Oferecimento Anjofer, materiais para construção. Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. Olá, um grande abraço, muito boa tarde. Já estamos de volta com o programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba e também para você que está sintonizado na internet, no nosso aplicativo. Hoje, dia 27 de setembro de 2019, uma sexta-feira. Demorou, mas ela chegou. E o programa Falando de Vida tem a apresentação de Donizete Eugênio, a mesa de som dele, Antônio Márcio de Barros Buim. Boa tarde, Buim. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. E o programa desta sexta-feira, última sexta-feira do mês, e a gente tem aí sempre um encontro marcado com a juventude. Hoje repleto de jovens aqui, como todo final do mês a gente traz aqui um bate-papo muito gostoso, muito alegre, de vários assuntos também. Você pode participar conosco também no nosso Falando de Vida. Vamos então ao tema do dia. Falando de Vida. E o tema do dia. Falar de sonhos e ideais sólidos numa sociedade cada vez mais heterogênea como a de hoje. Afinal, para que perder tempo com sonhos demorados, se a felicidade pode ser comprada agora? O fato é que o homem contemporâneo, de modo geral, está demasiadamente habituado às facilidades dos sonhos prontos, dos caminhos isentos de desafios e dos resultados imediatos. O admirável Papa Francisco, por ocasião de sua vinda ao Brasil, proclamou que a juventude é a janela pela qual o futuro entra no mundo. Ao fazer tal afirmativa, não estaria ele colocando nas mãos do jovem a nobre tarefa de transformar a chamada sociedade líquida num campo fértil de realizações sólidas, profundas e verdadeiras, onde o amor seja capaz de suplantar o ódio e a indiferença? Afinal, a juventude dotada de aptidões e peculiar criatividade não pode deixar-se moldar pelas façanhas do mundo, sem questionar-se, enquanto sujeito pensante, virtuoso e transformador da história. O sonho é o combustível indispensável às lutas e conquistas. É essa força indomável que nutre esperanças e aponta novos horizontes e possibilidades. Hoje, no Falando de Vida, o sonho da juventude. Ligue e participe. Muito bem, hoje é o sonho da juventude. Conosco também o idealizador, né, deste quadro, desse espaço, Dr. Joaquim Ferreira Neto, conosco, cada dia mais jovem. Boa tarde, Dr. Joaquim. Boa tarde, Doni. Boa tarde a jovem do programa, Gustavo, Miguel. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Mensagem. É o nosso sonoplasta lá. Exato, Antônio Márcio Buim, né? Quando eu falo que o Dr. Joaquim está mais jovem, ele entendeu a colocação, né? Realmente está mais jovem, né? Com certeza. Lógico, se a gente não aprender nada com esse programa aqui, a gente tem que fechar, né? Conosco também, a convidada de hoje aqui é a Rita Coelho, que já está conosco. Oi, Rita, tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Tudo bem, Rita? Tudo bem, obrigada pela... Você foi raptada, né, para chegar aqui hoje. Fui raptada, assim, do nada. Do nada, né? Não foi nem convidada, foi raptada, né? É verdade. Mas bacana, obrigado por estar conosco aqui. Obrigada a vocês. Tá muito bacana, então. Doutor Joaquim, mais um programa, o sonho da juventude. E a gente está caminhando para o final do programa. E é tão bacana, né? Que alguns lugares que a gente vai para São José, Chacaria, aqui, as pessoas falam desse quadro. E é tão bacana como as pessoas prestam atenção no que a juventude tem para falar, né? É importante, porque eu acredito que a gente está criando uma mentalidade um pouquinho diferente, né? Eu acho que os jovens, né, que estão, principalmente os que estão se projetando para chegar no mercado de trabalho, os que já estão no mercado de trabalho, eles têm um comportamento um pouco diferente
a gente não pode falar da nossa época, que parece que faz muito tempo, né? Mas os princípios e objetivos, né? Inclusive vendo aqui no tema do dia, né? Falando da questão do tempo, né? A gente trabalhava muito mais com o tempo futuro. O jovem hoje ele trabalha muito mais com o tempo presente. Uhum. Tem coisas boas e coisas ruins, né? Eu acho que tem que somar um pouco da questão das questões imediatas para a questão de planejamento, né? Porque muitas coisas não acontecem de imediato. Não adianta você querer as grandes transformações, elas levam tempo. Então eu acho que tem que somar um pouquinho isso para que realmente a gente construa uma sociedade melhor. Mas eu acho que os jovens hoje eles têm um pouco da visão individual bastante forte, mas ele tem um pouco mais de noção que a qualidade está no coletivo. Então eu acredito que a gente vai criar uma sociedade um pouco diferente aí nos próximos 10, 15, 20 anos. Bacana, então. Conosco a Rita. A Rita, ela já é formada, é fisioterapeuta. Tá? Olha, Rita, como é que você definiu você fisioterapeuta? Passou por um processo longo, foi difícil, foi influenciada pela família? Então, com 15 anos eu comecei a fazer curso técnico de estética. Aí eu estudei junto com o ensino médio e todas as minhas professoras do curso eram fisioterapeutas. E elas me informaram bastante sobre a profissão e eu fiquei muito interessada. E eu busquei melhor e eu fiquei apaixonada pela profissão. Olha só, com 15 anos você já definiu, então? Lá pelos 17. Demorou um pouquinho mais. A tua dúvida era entre fisioterapia e qual estética outra? mesmo. Estética mesmo? A faculdade. Ah, que bacana, então. Eu já fiz uma brincadeira, se você foi influenciada com família, como é que a família sua te influenciou na tua escolha profissional ou deixou você escolher na vida profissional? O meu pai, desde pequena, ele sempre falou que eu queria que eu fosse doutora, né? Desde pequena, é uma coisa de família. Mas eles gostaram bastante da minha escolha e eles sempre me apoiam nas minhas decisões. Ah, tá. O Dr. Joaquim falou que é interessante, né? Nós pensávamos no tempo futuro, né? Lá na frente, né? Planejava hoje, mas lá na frente. Mas você é de uma geração que tudo acontece de imediato, né? Como é que você lida com isso? Ansiedade, projetar hoje e realizar hoje mesmo. Como é que você trabalha isso? É bem difícil, né? Na juventude, essa idade ainda, eu sou bastante ansiosa. É complicado. Faz parte mesmo, né? Faz parte. Faz parte mesmo. Você escolheu uma profissão que vai lidar com pessoas, né? Sim, bastante, né? É. Todas as minhas profissões, na verdade. Então, você gosta disso? Eu gosto, bastante. Gosto muito. Porque a gente vive num momento onde, por mais conectados que nós estejamos, a gente não está próximo do ser humano, né? A gente se afasta, né? Verdade. E às vezes... minha profissão eu tô bem próxima, né? Porque eu gosto mais da área da estética. Tanto é que eu vou começar agora, creio que ano que vem, fazer uma pós-graduação de dermatofuncional, que é a área da estética. Então eu uso bastante as mãos, aquele contato bem com o ser humano. Ah, que bacana, então. Você já tem alguma experiência, já fez algum estágio em algum local específico? Eu já fiz em várias clínicas de estética, né? Já fiz. Aliás, a estética é um mercado também interessante profissionalmente, né? Sim. Pra mim, na minha opinião, é uma das melhores áreas da fisioterapia. Eu gosto bastante. Uhum. Hoje nós estamos conversando aqui com a Rita Coelho, né? Aliás, a Rita é fisioterapeuta, jovem ainda, né? Você tem 21 anos? Tenho 23. 23? Isso. Aliás, não era nem pra falar, né? Gustavo, pega o microfone aí, por favor, Gustavo. Tudo bem, Gustavo? Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. Boa tarde, Buim. Boa tarde, Rita. Boa tarde. Você convidou a Rita ou você laçou a Rita para vir aqui hoje? Na verdade, hoje a gente tinha um convite feito desde semana passada, que hoje de manhã cancelou. A gente conseguiu uma outra entrevistada hoje, mas de última hora ela falou também pra gente que ela tava com uma prova marcada agora pra 1h15 no Senai. Aí ela te achou melhor segurar e aí a gente laçou a Rita lá em São José pra vir. Mas é legal também, acho que a gente nunca trouxe aqui nesse programa um jovem de São José, né? A gente sempre traz jovens só de Jacareí, é bom diversificar um pouquinho também de vez em quando, trazer pessoas de outras cidades também para falar com a gente. E aliás, né, a primeira jovem formada, né? Porque a gente sempre trouxe aqui os jovens, né? Legal. Pensando ainda no tempo futuro, no tempo presente, né? E até jovens dessa mesma idade que não tinham formação ainda, né? Com 21, 22 anos. E acho que isso entra muito nessa história, né?
como o jovem hoje pensa muito no presente, no aproveitar o momento, então hoje em dia está entrando-se na faculdade um pouquinho mais tarde, às vezes, né? Em vez de entrar com 17, 18, está entrando com 19, 20 anos, às vezes, alguns com 21. E é difícil ver hoje um jovem com 17 anos sair do terceiro colegial e ir direto para uma faculdade, assim, já sabendo o que vai fazer. Não, isso é muito difícil mesmo. Doutor Joaquim, aliás, a gente está comentando aqui da trajetória profissional da Rita, né? Ou seja, tão jovem, já formada, e a gente tem uma dificuldade de saber o que quer na profissão. Ela andou rápido. Ela não pensou muito. Não perdeu o ano de escola. Então Bem precoce, né? Tudo faz com que a pessoa acabe adquirindo uma formação superior um pouco mais cedo, né? Mas queria saber dela como é que está a atividade profissional, como é que ela está usando essa formação, né? Está usando, não está usando, está usando mais ou Então, menos? eu atendo numa academia Maré Alta. Daí eu fico lá em alguns períodos, né? Porque eu trabalho como modelo também. Eu sou Miss São José dos Campos. Opa, que privilégio aqui. Por isso que o Miguel tá tirando foto aqui de todo jeito aqui. Eu falei, tá. Então eu tenho alguns trabalhos por fora. Daí eu tento conciliar esses meus trabalhos. E eu atendo alguns clientes desde quando eu comecei a faculdade a domicílio. Eu tenho alguns clientes fixos. Que legal, então. Modelo São José dos Campos. Como é que foi essa missão aí? Então, eu participei do concurso no final do ano passado, em outubro. Foi a primeira vez que eu participei. E eu não sei, dei sorte. Daí eu fui pro Miss São Paulo. E são 800 e poucas meninas, assim. Eu fiquei entre as 20 meninas do estado de São Paulo. Olha, achei bem legal. Que bacana, então. Valeu a experiência, muito bom. Que legal. Como é que se define beleza? O que precisa ter para ser uma pessoa bela? Então... Aí eu fui perguntando para Miss. Então, eu falo que a Miss, ela não tem que levar só a beleza de fora. A Miss, a Miss é uma influenciadora. A Miss, ela tem que saber lidar com as pessoas, ela tem que ter... Normalmente, eu não sei se você já percebeu, mas as Miss, ela tem uma formação... Não é apenas uma modelo qualquer que tá ali para ser Miss. É bem legal. Doutor Joaquim, já conversou diretamente com a Miss? Não, primeira vez. Também é legal, viu? Eu acho que pelo que ela tá falando, eu levo um pouco do conceito, né? Obviamente que a beleza é importante, né? Sim. Até porque ela é bonita, né? Então... Obrigada. Mas a gente vê até nos concursos, né? Às vezes a gente que fixa um pouco mais a beleza no rosto, né? Às vezes um pouco do formato do corpo e tal. Mas a gente vê que de repente a gente erra bastante quando a gente faz as escolhas pela televisão, né? Na verdade, assim, porque eles analisam outros elementos que a gente... Sim, com certeza. Que a gente não avalia, né? Tem então, toda uma seletiva, né? Só o que a gente está vendo, né, na verdade. E eles analisam todo o comportamento, todo o conceito e também, obviamente, levam em conta a questão beleza, tanto de rosto como de corpo, formato, essa coisa toda, um padrão estético, né, mais ou menos pré-definido. Mas o padrão estético pré-definido é mais fácil, né, de você talvez até conseguir fazer um regime, exercício, essa coisa toda. Uma estética, né, um pouco. Agora, o padrão de comportamento já é uma coisa que pelo que a gente percebe, influencia bastante. E acho que é acertado, né? Porque você realmente tira alguém que tenha não só uma referência de beleza, mas uma referência de influência, né? Como ela disse. Isso, exatamente. O fato, Rita, de você ter ficado entre as 23 do estado de São Paulo, né? As 20. As 20 do estado de São Paulo, automaticamente já te credenciou para um próximo concurso ou não? Não, é só esse concurso. Daí eu posso participar do Miss São José de novo, só sem ser nesse ano, no outro. Aí pula um ano, sempre pula um ano. Sempre pula um ano. Isso. Olha que bacana. Até aproveitar outro gancho também, como curiosidade, né? A gente percebe que as misses, nós que somos leigos, existem alguns perfis que são semelhantes esteticamente. Existe uma análise técnica? Então, eles pedem algumas coisas, né? Eles pedem altura. 1,68. Aí tem aquelas medidas, quadril, mas não é nada demais, assim. Não são muitas exigências, não.
Marta Rocha perdeu por meia polegada, né? Não é nem do seu tempo, mas também não é do Joaquim também, mas também não é do meu. Mas você sabe que eu acho que ao tempo da Marta Rocha, que faz um bom tempo, né? Esse é do seu tempo, nem do meu tempo. Na década de 50, né? Eles tinham esse padrão mais físico, mais estética física, era muito mais rigoroso do que acho que com o tempo evoluiu um pouco para a questão padrão comportamento, padrão um pouco mais um padrão mais que as pessoas entendessem que não era possível ter um corpo, né, ou, enfim, mais ou menos padronizado desse formato, e entrou um pouco mais o conceito. Então, por isso, as questões medidas na época da Marta Rocha eram muito mais como é que fala? Mais criterioso nas questões medidas. Hoje parece que não é tão assim, né? Tão criterioso. Tem algumas regras, né? Mas essa regra tem uma variação significativa. Deixa eu abordar um assunto aqui com a Rita. Na verdade, eu estou dando só palpite, né? Porque parece que até eu entendo muito de concurso. Mas tá certo. Parecendo um analista, né? Pô, esse cara entende. Não entendo, tá certo, viu? Deixa eu aproveitar a Rita aqui, também do teu conhecimento. Acho que o que mais chamou a atenção nesses últimos dias, né? A gente teve reunião na ONU essa semana, e que chamou a atenção não foi nem o discurso do presidente, né? Porque quem gosta do presidente está batendo palma, quem não gosta está vaiando do mesmo jeito. Então o Brasil está do mesmo jeito. Mas o que chamou a atenção foi a participação da Greta, né? Da Greta Thunberg, que fez um discurso sobre a questão do aquecimento global, né? Fez um aquecimento global, sobre a questão aí dos países mais ricos do mundo, não tem dado importância sobre o aquecimento global. Ela exagerou, doutor Joaquim? Então, coincidentemente, hoje eu estava saindo de casa, né, de manhã, ouvindo os jornais, que a gente sempre vai acompanhando um pouco das notícias, e saiu um último estudo agora, né, que isso pelos técnicos lá, não tem nada a ver com a questão política, que os últimos 10 anos foi o período, comparado aos anos anteriores, que o mar mais subiu de altura, né? Então já existe uma previsão que para 2100 já tem a previsão do tanto de ilhas, né, que vão sumir, desaparecer, né? E as regiões costeiras, né, vão ter sofrer um assoreamento bastante intenso. A gente sabe aqui no Brasil, né, quem já viajou um pouco por Nordeste, né, que naquela região mais costeira lá, que é costeira de barranco, né, porque quando é de areia as pessoas não percebem, né, que vai subir na areia, você não fica lá contando quantos passos que você, daqui 5 anos, quantos passos que dava da beirada até a água. Mas aonde é mais barranco, né, a beirada, e o assoreamento vai fazendo barranco quando a água sobe e desce. Então lá no Nordeste tem várias regiões que eram povoadas, né, que iam bar, tinha moradias mesmo, que as pessoas já tiveram de mudar porque o mar o tempo já engoliu, né, o mar já engoliu aquela região. Então eu acho que o modelo do discurso, eu não sei, né, eu acho que é uma questão que deve ser avaliado, a sociedade é um preço da evolução, né, porque se não tivesse nada, né? Se não tivesse gente, se ninguém cortasse a árvore, será que teria subido ou será que não teria subido? Estaria do mesmo jeito ou não estaria do mesmo jeito? Mas existem os estudos que mostram, e é uma coisa meio óbvia, né? Se você... É difícil... Onde tem matas também tem enchente, né? Tem as enchentes na Amazônia, tal, que é só mato, pântano, essa coisa toda. Tem as enchentes na cidade. Mas a capacidade de absorção da água, onde você tem mais asfalto, obviamente que é menor, e provavelmente alguns lugares que não teriam enchente passam a ter em função da ocupação do homem, em função do desmatamento, essa coisa toda. Então é óbvio que isso tem uma influência direto. Às vezes, agora eu acho que que o mundo, na verdade, teria que construir um equilíbrio, né? Que de fato tem que ser feito, quem de fato está fazendo, o que exatamente precisa. Aí tem a questão da Amazônia, mas só a Amazônia vai resolver isso, né? Só lá, tudo lá, só depende da Amazônia, ou depende da sociedade como um todo. Mas eu acho que assim, você dizer que nós não deterioramos a Terra, né, ou o planeta, isso é falso. Você pode até falar assim, bom, infelizmente, para a gente sobreviver, a gente tem que deteriorar o planeta. Então, tá bom, isso pode ser um conceito, mas de que a gente deteriora o planeta, isso é evidente. E que a gente cuida muito pouco, né, da qualidade do planeta também é evidente. Eu já visto
Outro dia estava vendo uma reportagem de Guarulhos, que Guarulhos é uma cidade que tem alguns milhões de habitantes, né? Não sei ao certo, 2 ou 3 parece, e que tem 12% do esgoto tratado, né? Então, 12? 12%. Agora estão até fazendo alguns planos lá, para o governo do estado está entrando nessa história. Quase nada, né? Está no alto do Tietê ali, né? 12% de esgoto tratado. Como é que você vai pensar que o rio possa ser tratado lá na frente, possa melhorar a água se você tem só isso? Então, nós construímos de forma desorganizada, ocupamos áreas de forma desorganizada, o poder público tem pouco poder sobre isso. As questões das queimadas, né, que a gente sabe que um pouco é acidental, mas a gente sabe que a maioria não é acidental, é por interesse econômico. O cara vai lá, demarca uma terra e depois ele bota fogo e diz que foi acidental, porque ele queimando, ele derruba, vira planta, vira tal. Então, a gente destrói, mas não é a gente Brasil só não é só o pessoal do lado da Amazônia, o mundo inteiro tem essa característica. O que me chamou a atenção é que nós, como sociedade, a gente não está discutindo a questão da energia limpa ainda, né? Tá muito vagal ainda essa questão da energia limpa, né? Aí, e voltando um pouquinho à questão do tema, né, mas eu acho que é pertinente, né, a preocupação do mundo com relação à Amazônia, porque hoje existe uma consciência maior, né? Então, antigamente não existia. Eu morei em Minas, nasci em Minas, morei lá, presenciei muita derrubada de mata e muita queimada, né? Que era a cultura naquele momento, não tinha lei para isso, não tinha regra para isso, se construía perto dos rios, essa coisa toda. Então, era um outro momento. Então, hoje existe uma preocupação porque começou a se avaliar isso. Então, quando a pessoa fala da Amazônia, né? Fala assim, mas... já ouvi comentários nesse sentido, vê então quanta mata tem na Europa, mas quando eles povoaram a Europa, não se tinha alguns conceitos. Então, na verdade, os conceitos vão mudando e eu acho que hoje o mundo tem uma preocupação com a área verde da Amazônia, ela tem um significado em função disso. Não é porque ele não tem mais, mas não tem o que fazer, já detonou, vamos dizer assim. Eu então, concordo. Tem que olhar para onde ainda existe. Tanto é que o pessoal investe dinheiro nisso, né? Eles colocam dinheiro para tentar minimizar esses impactos. Quando se fala em relação à questão, não a culpa, mas a responsabilidade global de todos nós, da sociedade, mas não dá para comparar com a Europa, porque a Europa tem mais de 1.500 anos. E eles já passaram pelo que nós passamos da deterioração, né? Eles destruíram. Agora eles estão num processo de reconstrução. Então eles sabem o que é a reconstrução, né? Vai falar na Europa. A Europa tem mais de 1.500 anos. O Brasil tem 500 anos. Não, e olha o calor na Europa, né? Não sei, eu não fui lá ainda. Então, quanta gente morre, né? Os períodos de calor lá, morre muita gente por conta do calor, né? Aqui no Brasil você ainda não vê falar que você tem um calor excessivo que as pessoas morram em função disso. Mas aí não é feito global, já não é feito Mas tem o regional, né? Porque lá eles não têm praticamente proteção, né? Com relação ao raio solar, eles não têm defesa do calor, que a gente ainda tem. Um pouco, mas ainda tem. Olha só que situação, viu? Energia limpa, por exemplo, para quem vai para o norte e nordeste, vê aqueles cataventos, né? Que a energia eólica lá tem bastante utilização. Pois não, Gustavo? Não, Doni, só ia complementar aqui, nessa discussão de recurso natural. Esse ano, vi até agora, faz 2 semanas atrás, que esse ano foi o ano mais cedo que a gente o mundo esgotou os recursos naturais que são renováveis. Então, em julho desse ano, a gente acabou com os recursos que o planeta consegue repor em um ano. Então, de agosto para frente, a gente está deteriorando o mundo. Então, é um dado muito importante. Esse dado é medido desde 1970 e o mais cedo que tinha sido antes tinha sido em outubro. Então, no máximo, a gente deteriorou por 3 meses o mundo. Esse ano, a gente vai deteriorar o mundo por 6 meses. Resumindo, nós entramos no leasing já. Já estamos gastando mais do que a gente produz. Estamos usando o cheque especial. E isso é muito preocupante, né? Em relação a isso, até de calor que o doutor falou da Europa, existe muito mito, né, de que a Amazônia é o pulmão do mundo. Isso é um pouco mito, né? Porque a Amazônia usa tanto oxigênio quanto produz, mas a Amazônia, que é o jeito mais certo de falar, né, que eu li também essas últimas semanas, ela é como se fosse o vaporizador do mundo, né? Então, nós do estado de São Paulo, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, a gente recebe muita água da Amazônia, e acho que até por isso que a gente tem um clima um pouco mais ameno do que a Europa hoje, que não tem essas matas para evaporar a água para eles. Por isso que lá se morre mais gente de calor. Por isso que nós ainda temos ainda um clima mais equilibrado, então, né?
Por conta da Amazônia, né? É um pouco menos deteriorado, né? Um pouco menos deteriorado. Eu me lembro aqui mesmo em Jacareí, na Rua Barão, que tinha aquelas árvores que foram cortadas. Pelo Marco Aurélio. Na administração aí do Marco Falou Aurélio. Que ia repor e não repor. E ninguém repôs. Na verdade, aliás, essa história de vão repor 1.000 madeiras, 1.000... Para mim é mito também. Porque, por exemplo, o Parque da Cidade aqui. Até eu me lembro que eu brinquei com o engenheiro do Dalton naquela pergunta. Falei, será que eu vou pegar uma sombrinha nessa árvore? Porque hoje você planta uma árvore e as árvores não vão crescer da noite para o dia. 30 anos. Porque, na verdade, assim, geralmente tem dois problemas e 2 processos, né? Primeiro, a escolha da qualidade. Segundo, a qualidade do terreno. E o terceiro é o cuidado que se tem, né? Tem que colocar um guarda para... Você planta a árvore, larga ela lá, quer dizer, você ela não tem proteção, porque vamos falar ali do Parque da Cidade, são árvores isoladas, então ela não tem a proteção da umidade, não preserva a umidade no solo, não existe nenhum sistema de irrigar aquilo ali para que aquilo adquira um biossistema mais adequado, vamos dizer assim, né? Então, realmente o desenvolvimento disso, ela acaba, até aquilo virar árvore e te dar sombra, vai demorar bastante. Vai demorar. E a gente, na época, até a gente criticou um pouco assim, por que não ter plantado árvores um pouco mais encorpadas, né? O custo seria um pouco menor e já árvores que te dessem um resultado um pouco mais rápido. Mas, de qualquer forma, se criou um parque ali que eu acho que é importante para a cidade, no centro da cidade, que eu acho que ele ajuda um pouco a amenizar um pouco aí o asfalto, né? Amenizar o asfalto, eu acho que é importante. Mas algumas consciências, né, que as pessoas têm que tomar, né? Porque todo mundo fala que é importante ter árvore, mas ninguém gosta de folha seca no seu quintal, né? Então, assim, as pessoas têm que entender que você tem benefícios e malefícios na vida. Se você tem árvores na cidade, você vai ter um pouco de sujeira no chão, vai cair um pouco de folha no seu telhado, você tem que, de repente, lá dar uma varrida no seu telhado, tal, mas aí quando tá um solão, que o cara vai lá na sombra da árvore e gosta da sombra, aí ele vai achar bom, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender que não existe... Tudo tem lá os seus pontos de convívio, né? Você precisa aprender a conviver com algumas coisas. A gente vai nos Estados Unidos, por exemplo, lá as cidades têm muitas árvores. Aliás, as cidades lá são bastante interessantes, porque tem lugar que nem parece cidade. A cidade tem 200... A minha irmã mora nos Estados Unidos, a cidade dela, quantos habitantes tem essa cidade? Fala, tem uns 250 mil habitantes. Falei, mas aonde está esse povo? Porque não tem cidade, né? São casas isoladas, com bastante árvores. Então, é uma cultura totalmente diferente. Lá o pessoal está acostumado com as folhas que caem, junta tudo lá no quintal, eles esperam, a parte que dá para fazer adubo fica lá. Lá tem cultura do meio lote? Não. Tem a cultura do meio lote? O valor de terra lá é totalmente diferente daqui, né? Primeiro que o valor patrimonial lá é diferente daqui. Aqui ninguém tem... Lá, acho que seria inconcebível você imaginar que alguém tivesse a sua casa e que de repente participasse de uma invasão para tentar ter um lotinho a mais de graça lá, entendeu? Lá seria inconcebível esse conceito. E aqui no Brasil, esse conceito ele existe. Lá existem os grandes empresários que têm casas de aluguéis, existe casa de aluguel lá, mas são empresas, né, que têm um volume grande e tal, dentro de um mercado de negócio. Você ter uma casa lá e pensar, vou tentar comprar uma outra casa para alugar, não existe esse conceito. Lá, pelo contrário, o cara tem a casa dele, vai pagando o leasing dele lá, depois quando está começando a vencer, quase acabando de pagar o leasing, ele vai lá e refinancia a casa, gasta o dinheiro para estudar o filho, para viajar, um modelo deles de vida é um pouquinho, o conceito deles de vida é um pouquinho diferente. Ô Buim, vamos ao intervalo e já voltamos hoje com o privilégio aqui de termos aqui a Rita Coelho, né? Olha só, uma das meninas mais bonitas do estado de São Paulo, hoje no nosso estúdio aqui pela primeira vez, participando conosco também, nesse sonho da juventude, falando um pouquinho aí dos teus sonhos, né? Daqui a pouco a gente já fala do teu sonho, o que ela quer da vida, né? O que a Rita quer mais, né? Ser fisioterapeuta, Miss Mundo, quem sabe? Já voltamos, né? Até já! Estamos apresentando Falando de Vida. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem.
Ei, psiu! Agora você tem a oportunidade para reformar ou construir a sua casa. Anjofer Materiais para Construção. Variedades em hidráulica, elétrica e portas e janelas em alumínio com o melhor preço. Bom atendimento. Faça-nos uma visita. Rua Carlos de Campos, 797, Parque Itamaraty, sentido Santa Branca. Telefone 3952-6330. Zap 98807-0400. Anjofer Materiais para Construção. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Muito bem, de volta aqui no programa Falando de Vida, hoje com a Rita Coelho. Ela, Miss São José dos Campos, ficou entre as 20 mais bonitas do estado de São Paulo, participando conosco aqui. E o Dr. Joaquim Ferreira Neto conosco também, e o Gustavo Gravena participando conosco também. Ô Rita, quais são os seus sonhos, né? Você que, Miss São José, ficou entre as 20 mais bonitas do estado de São Paulo, é formada já em fisioterapia. O que você mais quer da vida, hein? Então, ser Miss nunca foi um sonho, assim, desde criança. Igual algumas amigas minhas que já foram Miss, era o sonho delas. Eu tenho o sonho de abrir uma clínica de fisioterapia e estética. É um sonho que eu tenho faz um tempo já. Mas você não quer deixar o lado da estética, trabalhar com beleza, é isso? Isso. Esse é o meu sonho de verdade. Porque o Miss, eu acho que eu nem vou mais participar de nenhum concurso. Porque eu só posso daqui 2 anos... E eu acho que vou casar ano que vem. E não pode ser casada, né, pra participar, nem ter filhos. Então, eu acho que é por aí. Que bacana, então. Você estava acompanhando o nosso bate-papo aqui com o Dr. Joaquim sobre a questão aí do clima. O que você pensa sobre isso aí? Você se liga nessa questão do clima? Está esquentando, está esfriando? Hoje tem, por exemplo, São José. São José era, loucura, né? Era muito mais frio nos anos 90, nos anos 80. Né? Esse inverno não foi um inverno, né? Uhum. Bem estranho o tempo, né? Uma hora tá chovendo, aí você sai cheio de blusa, aí você volta e tá um calorão. Tá bem estranho mesmo. Essa é a modificação que a gente só vai perceber quando a situação fica muito mais complicada. Eu moro em Mogi das Cruzes e lá é uma cidade mais fria que aqui. Mas já está mais quente do que há 10 anos atrás, segundo os moradores mais antigos lá, já dizem isso. Quer dizer, a alteração já está chegando na percepção, né, na nossa sensibilidade. E quando chegar realmente começarem a falar, consequentemente, como você falou daquelas faixas de areia de algumas praias, já estarão batendo no morro, viu? É verdade, né? E principalmente a característica a umidade, né? Eu acho que eu me lembro que quando mudei para Jacareí, você tinha um calor mais úmido, né? Um calor que não te incomodava tanto. Me incomodava pela sensação de calor, mas não te incomodava do aspecto respiratório, essa coisa toda. E hoje mesmo, tendo diminuído um pouco a região, que acho que a poluição da região diminuiu um pouco, né? Até por conta das adaptações que as empresas tiveram que fazer na sua eliminação de impurezas no ar. Mesmo assim, a sensação de seco, né, que prejudica muito mais a saúde, não é o calor, não é tão prejudicial, mas a sensação de seco, né, o ar seco, ele vai ressecando o seu organismo, você vai respirando sem umidade e tal, e isso leva a consequências de saúde muito mais agravantes do que o próprio calor. O Gilson Nascimento também participa aqui, ele é do Nordeste, dizendo o seguinte: boa tarde. No Nordeste, Pernambuco, por exemplo, um dos motivos da causa do avanço do mar nas praias são as construções dos grandes hotéis beira-mar e os portos. Aí o mar, quando tem aí os seus espaços invadidos, procura outros lugares e dá a impressão que o mar é que está invadindo a terra, mas na verdade os invasores somos nós, invadimos os mares. É o Gilson Nascimento, está aí acompanhando o programa e o tema também. Em Pernambuco tem hotéis que são construídos no mar, estou dizendo aqui. Tá certo? São construídos no mar. Então não tem jeito mesmo, né? A gente está invadindo alguns espaços e a gente acaba sofrendo com essa situação toda também. Um outro detalhe, você estudou, Rita, em escola particular ou... Não, em escola pública. Escola pública? Uhum. E qual que é a tua avaliação de escola pública hoje? Minha avaliação? Difícil, né? Falar sobre esse assunto. Mas creio que o aluno faz a escola também.
Eu nunca tive a possibilidade de estudar em escola particular, apesar de ter vontade. Mas eu aprendi bastante coisa. Aqui você foi focada, né? Isso, essa é a questão também, né? Você essa foi é a questão. focada. Tem alunos que estudam em escola particular que não se esforçam. E não vale a pena. E o conteúdo pode ser o mesmo, mas se você ficar dormindo em berço esplêndido, não vai adiantar absolutamente nada, né? Sim. Você tem vontade de morar fora do país? Já pensei nisso. São planos futuros. Tem algum país específico que você gostaria? Não, ainda não. Preciso pensar bastante ainda. Questão de economia, né? Aham. Ainda não. Que bacana. A gente tem falado aqui com algumas pessoas, a gente está num período, amigos do Falando de Vida, que na década de 90 e 80 nós tínhamos jovens saindo sem família. E hoje nós temos as famílias saindo do país de mala e cuia. Se abusar, tá levando até o cachorrinho. Isso que me preocupa, viu, doutor? Tem bastante gente morando fora. Teve uma época que os Estados Unidos era o foco, né? Todo mundo ia para os Estados Unidos ou queria ir para os Estados Unidos. Hoje tem muita gente indo para a Europa, Portugal, Irlanda, outros países. Canadá ninguém quer mais. Que tem uma recepção. Canadá, nós temos bastante gente no Canadá. Não tem sol no Canadá? Então, e realmente as pessoas buscando alternativa, né? Um pouco porque o mundo está ficando cada vez menor, né? Então, cada vez está ficando mais fácil você se deslocar de um lugar para o outro, né? Então existe um pouco da questão da facilidade, né? Que antigamente você falava que de viajar parecia... todo mundo andava muito mais de carro, né? Quando alguém andava de avião, pouca gente andou de avião. Hoje as pessoas têm uma certa facilidade e consequentemente o mundo, as informações, a TV, enfim, o celular, enfim, tudo vai deixando o mundo mais próximo, né? As pessoas sentem mais confiança em de repente sair, buscar outras alternativas. Um amigo foi. Então, mas tem o lado negativo, né? O porquê que as pessoas, elas não... Porque às vezes a pessoa está se sentindo bem, tem possibilidades aqui, mas ela quer buscar outras possibilidades. E às vezes ela está indo buscar outras realmente por falta de possibilidades aqui. Então a falta de possibilidade aqui é o que deveria ser a grande preocupação aí dos governantes. Deixa eu só registrar aqui a Lindinalva, terra de São João, dizendo o seguinte: ela concorda com a fala do Gilson. Ela disse que há uns 10 anos ela esteve no Ceará e ela viu casas construídas na orla da praia. Ela voltou no ano passado e o mar avançou e demoliu tudo. Será que ali seria um lugar de construção civil? O ser humano acha que é dono da natureza e dá nisso. E pior que eu fiz o mesmo roteiro, viu, Lindinalva? Em 96 eu fui para o Ceará, em Fortaleza, e eu tive o privilégio de voltar o ano passado também, só para conferir os locais. Eu não reconheci os locais. Ou seja, os locais estão dentro da praia, praticamente dentro da areia. Achei um absurdo também. Quer dizer, você não tem mais onde caminhar, onde passear. E eles acham que é tudo certinho, tudo dono, né? Quer dizer, é a questão de planejamento, né? Mas um pouco isso tem a ver com a questão das construções, mas tem a ver com a subida da água, né? O mar literalmente está ficando com mais água um pouco do que deveria. Tá derretendo o gelo, né? É tudo água, né? Então o gelo que está derretendo lá nas montanhas vai fazer subir o nível da água do mar, não tem acordo. Tá certo. Rita, me diz uma coisa, me tira aqui uma dúvida aqui. Que mulher bonita não gosta muito de cozinha, não, né? Você sabe cozinhar? Sei cozinhar, com certeza. Agora outra pergunta, você gosta de cozinhar? Não. Não gosto. Graças a Deus que meu namorado cozinha, gosta de cozinhar. Queria ter puxado minha mãe nesse quesito, mas não puxei. Só faço o básico ali, mas tá bom. Pelo menos sabe fritar um ovo, né? Eu sei fazer bastante coisa até, mas não gosto muito não. O que te incomoda na cozinha? Louça. Mas isso o marido pode fazer, né? O marido pode fazer. Você suja a louça. A gente faz comida, a gente não quer lavar a louça. Tá certo, então você pode sujar tudo ali, depois o marido lava a louça, então. Olha, Rita, foi um privilégio tê-la conosco aqui. Muito obrigado, obrigada, foi um prazer. Tá, volte sempre, privilégio aí tê-la conosco aqui, sucesso na tua carreira. Muito obrigada. Tá bom? Gustavo, obrigado mais uma vez também por estar conosco aqui. E esses dados que você me passou aí, do leasing ambiental, eu fiquei preocupado, hein? Doni, são situações que a gente tem que se preocupar se o mundo não começar a prestar atenção nisso, olhar as coisas que faz, o tanto que usa de coisa, o tanto de coisas descartáveis que a gente usa.
Se a gente não diminuir isso, cada ano mais vai diminuir. Talvez daqui a um tempo a gente vai acabar com nossos recursos em março. E aí tem o ano inteiro para gastar o que o mundo não poderia fornecer para a gente. E a gente não vai ter alguém para oferecer renegociação, com certeza. Né? Mas agradeço aí mais uma participação. Até o próximo mês. Não, valeu. Sempre uma surpresa. Né? O Gustavo, que é o produtor do programa, né? Às 45 segundos do tempo, pode ter certeza que alguém aparece aqui. Pode ter certeza. Nem que seja... Né? E hoje, mais uma pessoa bacana que ele trouxe aqui, que foi a Rita Coelho, participando conosco também. Então, Joaquim, obrigado pela presença mais uma vez, hein? Imagine, eu que agradeço, Doni. Um grande abraço aí aos ouvintes da mensagem, um bom final de semana a todos. Ótima sexta-feira, muito obrigado. Vem aí o Marcos Floriano, Comunicação Total. Um grande abraço, uma ótima sexta-feira a todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Você acompanhou na mensagem o programa Falando de Vida.